Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN e hoje o assunto, como sempre, é um assunto polêmico e envolve Gabigol. Pois é, nação, ontem vazou uma foto na internet, não sabemos se intencionalmente, não sabemos se partiu do próprio jogador esse vazamento dessa foto. No entanto, era uma foto do Gabigol na casa dele, num dia de folga, bebendo cerveja, vestido com a camisa do Corinthians. Tinha algumas pessoas presentes ali que pertencem ao Flamengo, fazem parte da direção do Flamengo. Tinha um roupeiro, tinha um supervisor, e isso tomou uma repercussão enorme. E o próprio Landim não gostou do que soube, parece que ele estava jantando com a esposa e essa notícia chegou a ele. Ele imediatamente acionou pessoas importantes do departamento de futebol para averiguarem, né, se aquela foto era verídica. E pelo que se apurou, a foto é verídica. A assessoria do Gabigol demorou bastante a responder aos jornalistas que fizeram esse questionamento e depois a resposta da assessoria de imprensa do Gabigol foi de que a foto era uma montagem. Nos dias de hoje é muito fácil as pessoas atribuírem um pouco das suas culpas à tecnologia, né? Eu sou jornalista, sou das antigas e eu venho acompanhando, obviamente, a evolução da tecnologia. E é claro que algumas questões a gente sabe que elas de fato acontecem. Agora, em relação à questão do caráter humano, isso daí evoluiu, mas evoluiu para pior em muitos casos. E no caso do Gabigol, para mim está bem nítido que ele está insatisfeito com o Flamengo, está insatisfeito com a reserva, está insatisfeito com situações que ele próprio criou, quando ele deixou de ser um atleta, foi se aventurar na música, foi se aventurar com namoros badalados, amizades dos parças e deixou de lado o futebol. Apesar de jovem, ele começou muito cedo, né? Então ele já tem uma carreira longa, apesar de ainda ser jovem, e acho que isso daí, de certa forma, cansou, entre aspas, o Gabigol. Ele quer viver a vida como qualquer jovem e deixou de ser um atleta. Então hoje o Gabigol, ele é um ex-atleta. As duas últimas atuações dele são para realmente sentir pena. Até eu notei uma ligeira melhora contra o Olímpia, uma ligeira melhora no preparo físico, mas a condição técnica ainda está muito abaixo, né? O Gabigol é um jogador que tem muitas limitações, não é bom cabeceador, tem dificuldades com a perna direita, se movimenta muito, mas não é um jogador técnico, não é um jogador habilidoso. E com esses problemas extra-campo, obviamente a situação dele piora, né? E agora, com essa polêmica, mais uma, já havia tido aquela do antidoping, que também era muito séria. E ali ele já deveria ter sido punido pelo Flamengo, porque ele não pode, como atleta, se recusar a fazer o exame antidoping ou criar problemas em relação a isso. Ele é atleta, ele tem que estar mais do que acostumado com isso. E, o que ele fez foi desrespeitoso. O Flamengo ajudou ele, o Flamengo conseguiu dar um efeito suspensivo, contratou um dos melhores advogados para a defesa do Gabigol. No entanto, o Gabigol retribui dessa forma, como ele também retribui todo o amor e carinho da nação dessa forma. Ele deu um tapa na cara da nação, essa é a realidade. Ele não está nem aí para a nação. Ele já provocou o Zico com aquela foto com duas taças e o Zico com uma. Isso foi minimizado, mas obviamente isso não repercutiu bem, entre outras coisas mais que o Gabigol vem aprontando ao longo dos tempos. Então, assim, na minha percepção como jornalista, eu penso que se o Gabigol não sofrer nenhuma punição, vai ser muito ruim com o grupo. Porque o grupo vai pensar, bom, se o Gabigol faz isso, nada acontece, por que eu vou me dedicar? Por que eu vou me esforçar? Então, assim, eu acho que tem que ser dado assim, uma punição exemplar para que sirva de exemplo, que os outros jogadores fiquem mais concentrados e comprometidos com o Flamengo, né? Mantenham o profissionalismo em alta, como deve ser, e o Gabigol deve ser punido sim. Que tipo de punição? Não sei. Sei que o Flamengo andou pagando os vencimentos dele, os salários, mesmo quando ele estava sem jogar.
O Flamengo foi bacana em fazer isso. Eu acho que o Flamengo deveria suspender os vencimentos dele. E o Flamengo tem motivos para isso, tem que ver o respaldo jurídico, mas se tiver respaldo jurídico para isso, tem que fazer. E treinar em separado, porque isso é um ato de disciplina grave que tem que servir como exemplo. E se o Gabigol quiser sair, que saia. Vai sair pela porta dos fundos. Ele fez isso. Ele provocou isso. Não é o Flamengo quem provocou, foi o Gabigol quem provocou. O que ele fez foi muito grave. E agora, com essa questão de querer provar que foi inteligência artificial, então mostra a foto. Mostra a foto original. Aparece com a foto original. Mostra a foto da câmera da casa. Não existe. Ele sabe que ele estava com a camisa do Corinthians. Ele sabe disso. E agora ele percebeu a burrada que ele fez e está tentando jogar a culpa nos outros, como sempre ele faz, né? Então é assim, eu tinha que manifestar o meu posicionamento, o posicionamento do Estúdio RN também, por essa atitude amadora, infantil, desrespeitosa com a nação e também com os colegas de grupo, com os jogadores, e já não vem jogando nada e ainda por cima prejudica, né, qualquer possibilidade de recuperação, porque ele mostra que ele não tá afim, ele não está integrado, ele está afim de curtir a vida, tá muito claro, tá bem claro, então que o Corinthians leve ele. E que lá no Corinthians não sei nem como que ele vai fazer para receber, porque o Corinthians é um dos times mais endividados do Brasil. E me desculpe os corintianos, as administrações do Corinthians nos últimos anos foram só falácias e contribuíram para uma dívida gigante, enorme. O Corinthians hoje é uma piada, se você for analisar nesse aspecto. Então deixa levar, assim como levou o Mateuzinho, deixa levar, não tem problema. Agora, o que não pode é manchar o Flamengo. O Flamengo tem que ser respeitado. O Gabigol, entre aspas, cuspiu na cara da torcida. E isso não se faz, isso é desrespeitoso. Eu espero que aqueles que são gabizetes, porque assim, tem gente que é Gabigol e não é Flamengo. Flamengo acima de tudo. Ninguém é maior que o Flamengo. O Zico não foi e nunca será. Ninguém é maior que o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. Todos vão passar e o Flamengo vai continuar. Mas mesmo assim, o Zico sempre respeitou, honrou. Como Júnior, como Leandro e muitos outros. Então assim, vamos esperar que a diretoria tome uma atitude decente, digna, que a diretoria tenha a mão firme, que deixe de ter o modo banana e que de fato faça desse caso algo para que sirva de exemplo para todos. E que a camisa 10 vá para quem é de direito. Dá a camisa 10 para o Arrasca, para o De La Cruz, para o Gerson. Até para o Gerson, se continuar jogando desse jeito. Agora, o Gabigol, ele não é 10 nem aqui, nem na China. Essa que é a realidade. Acho que a camisa 10 só aumentou a vaidade dele, o ego dele. E é isso que a gente está percebendo. Tá bom, nação? É isso. Infelizmente, a gente vem no Estúdio RN para destacar um assunto tão negativo, mas era nossa obrigação dividir um pouco essa dor e essa insatisfação com vocês. Tá bom? Saudações rubro-negras.